Menina de Ouro é um filme de drama e superação que conta a história de Meg, uma garçonete pobre que sonha se tornar uma boxeadora profissional, mas para isso terá que passar por cima dos golpes da vida. Aproveita e já deixa seu like, assim eu trago mais vídeos para vocês. Então, bora pro filme! Começamos o filme conhecendo Frank, um famoso treinador de boxe que está tentando evitar que seu lutador Willie perca a luta. Nesse momento, também conhecemos Meg, que observa o ringue encantada com o treinador. Após a luta, Meg procura Frank a fim de que ele a treine, mas Frank recusa dizendo que não treina mulheres. No dia seguinte, mesmo com a recusa, Meg se inscreve na academia de Frank com esperança de que ele mude de ideia. E sem saber nada, Frank é avisado pelo amigo Scrap de que Meg se inscreveu e pagou 6 meses adiantado. Mesmo mal podendo pagar o aluguel, descobrimos que Meg deixou de comprar comida por meses, se alimentando só dos restos dos clientes da lanchonete, apenas para juntar dinheiro e se inscrever na academia de Frank. Voltamos então para Frank, que diz para Meg que está perdendo seu tempo, porque ele não treina mulheres. Mas Meg, sem desistir, diz que fará Frank mudar de ideia. Frank ignora Meg, e horas depois, Scrap vê que Meg continua na academia treinando até altas horas. Ele então resolve falar com Meg, e vendo sua determinação, ele decide ajudar ela, dando dicas de boxe. Na manhã seguinte, Scrap comenta sobre Meg estar melhorando com Frank, e já disposto a colocar um ponto final nessa história, ele conversa com Meg perguntando sua idade. Ela diz ter 31 anos. Frank então diz que para treinar um boxeador leva 4 anos e Meg está velha demais para iniciar uma carreira. Nesse momento, vendo que Meg está quase chorando, Frank sente remorso e devolve seu pushing, para ela continuar treinando. Mais tarde à noite, Frank recebe a visita de Willie, avisando que vai disputar o campeonato com outro treinador, já que Frank super protege Willie, achando que ele ainda não está pronto. No dia seguinte, Scrap conversa com Clint sobre Willie e acaba jogando na cara de Frank que ele tem medo do campeonato. Mais tarde, Frank acompanha a luta de Willie na TV e percebe que Willie estava pronto e venceu o campeonato. Em seguida, Frank vai até a academia e acaba vendo Meg treinando até altas horas. Os dois conversam e Meg se abre contando que hoje é seu aniversário e que trabalha de garçonete desde os 13 anos. Seu irmão está preso e sua mãe pesa mais de 140 quilos. E mesmo estando velha, o boxe é o único sonho que a mantém viva. Frank, vendo a vida miserável que Meg leva, decide aceitar treiná-la, desde que Meg não o questione. No dia seguinte, Frank começa a treinar Meg, lhe ensinando tudo o que sabe, e assim meses se passam, com Meg perguntando se está pronta para sua primeira luta. Frank então chama um empresário e indica Meg para sua primeira luta, mas deixando claro que não irá treinar mais ela. Dias depois, Meg tem sua primeira luta e está perdendo com seu empresário não ajudando ela em nada. Enquanto isso, Frank assiste a luta e descobre que a luta foi comprada para que Meg perca e seu empresário fature. Frank, revoltado, decide ir até o ringue ajudar Meg a vencer a luta. O empresário irritado diz que Meg é sua lutadora. O juiz questiona Frank, que acaba afirmando ser responsável por Meg. E depois de receber as dicas de Frank, Meg vence a luta por nocaute e Frank se torna seu treinador e empresário. Um tempo se passa e Meg vai vencendo todas as lutas por nocaute no primeiro round, criando medo nos empresários de colocar suas lutadoras com ela. Mais tarde, Frank decide arriscar, subindo Meg de categoria, e vendo que Meg tem dificuldades na luta, Frank acredita que exagerou. Mas mesmo com dificuldades, Meg vence todas as lutas. Um tempo depois, Frank recebe uma oferta para Meg disputar o título meio-médio com a atual vencedora Billie Urso Azul, uma lutadora com fama de usar métodos sujos para vencer as lutas. Porém, Frank recusa a oferta. Mais tarde, Frank comenta sobre a oferta com Meg, que fica chateada por Frank ter recusado. No dia seguinte, Scrap vai encontrar Meg e conta como perdeu a visão de um olho em uma luta onde Frank trabalhava fazendo curativos. Frank quis jogar a toalha e parar a luta, mas Scrap continuou lutando por 15 rounds, até perder o olho e por conta disso, Frank se sente culpado. Enquanto isso, descobrimos que Frank tem uma filha com quem tem uma péssima relação. Ele escreve cartas todas as semanas, mas as cartas são devolvidas. Dias depois, Frank procura Meg e conta que vai deixá-la disputar o título, porém, antes lutará com algumas lutadoras profissionais para se preparar. Um tempo depois, o dia da primeira luta chega e Frank dá de presente para Meg um roupão escrito Mokush, sem revelar o significado da palavra. Logo depois, Meg, sem muitas dificuldades, vence a primeira luta com a multidão gritando Mokush. E já na segunda luta, Meg vence novamente.
Paralelo a isso, vemos que Billy Urso Azul assiste à luta junto com seu empresário. Horas depois, o empresário procura Frank para que ele aceite a disputa pelo título com Billy. Frank aceita e conta para Meg que, muito feliz, acaba contando que comprou uma casa para sua mãe, pedindo para Frank acompanhar ela na hora da entrega. No dia seguinte, Meg vai com Frank procurar sua mãe, mas na hora de entregar a surpresa da casa, a mãe de Meg age de forma horrível, se mostrando mal agradecida, ao reclamar que por conta da casa, o governo vai cortar seu benefício. E que era melhor Meg ter dado dinheiro para ela. Meg, decepcionada, entrega as chaves para a mãe e diz que ela pode vender a casa se quiser. Em seguida, voltando para casa, Meg vê uma garotinha com seu cachorro e recorda da sua infância quando tinha um pastor alemão. Mas seu pai precisou sacrificar o animal já que ele perdeu o movimento das patas traseiras. Horas depois, os dois param em uma lanchonete e Frank diz que sempre vai neste lugar, pois tem a melhor torta de limão da cidade. Dias se passam e chega o dia da luta pelo título, então Frank e Meg viajam para Las Vegas. Chegado o grande momento, Meg é recebida por todos gritando Mukushi. A luta inicia e Meg começa bem, golpeando Billy, que logo começa a apelar tentando aplicar o golpe sujo, mas Meg escapa e o juiz retira um ponto de Billy. Mas não satisfeita, Billy consegue acertar 2 golpes sujos em Meg, e perde mais 2 pontos. Frank, revoltado, pede um tempo e dá dicas para Meg escapar dos golpes e se proteger o tempo todo. Paralelo a isso, o juiz avisa Billy que se ela aplicar outro golpe sujo, será desclassificada. Mas em deboche, Billy sorri. A luta recomeça e dessa vez Meg vai com toda a fúria para cima de Billy, que leva uma surra e vendo que está prestes a perder, Billy covardemente ataca Meg por trás com um soco, fazendo Meg cair em cima do banco, fraturando o pescoço. Galera, é aqui que começa toda a desgraça de Meg, que acorda em um hospital sozinha, mal conseguindo falar, sem entender como veio para lá. Em seguida, Meg conversa com Frank e descobre que ficará tetraplégica pro resto da vida. Horas depois, Scrap visita Meg e vai falar com Frank, que acusa Scrap de ser o culpado pelo que aconteceu com Meg, já que Frank desde o início não queria treinar ela, mas Scrap ajudou Meg e insistiu que Frank a treinasse. Scrap fica sem palavras e Frank vai embora. Os dias se passam, com Frank tentando buscar os melhores tratamentos para Meg, mas sem sucesso. Na manhã seguinte, Meg tem uma piora e agora não consegue respirar sozinha, precisando respirar por um tubo 24 horas. E mesmo com a piora, Frank não abandona Meg e passa seus dias lendo para ela. Horas depois, a família de Meg volta da Disney e resolve visitar Meg interessados apenas no dinheiro dela. Sua mãe, temendo que aconteça o pior, sugere que a filha assine um documento deixando todo o seu dinheiro para ela. Meg, revoltada, não assina e xinga toda a família, mandando ir embora. Mais tarde, para piorar tudo, Meg pega uma infecção e tem a perna amputada. No dia seguinte, Meg, não aguentando mais viver assim, pede que Frank tire sua vida, mas sem pensar 2 vezes, Frank recusa o pedido. Mais tarde à noite, Frank é avisado que Meg tentou tirar a vida, mordendo a própria língua, quase arrancando. Após isso, Meg passa 24 horas sedada para que não tente tirar a vida novamente. E Frank, angustiado, vendo todo o estado de sofrimento de Meg, decide procurar um padre para pedir conselho sobre o pedido de Meg. E o padre aconselha que Frank não faça nada e deixe tudo nas mãos de Deus. No dia seguinte, ignorando o conselho, Frank toma uma decisão e decide realizar o pedido de Meg. Ele procura o Scrap e pede desculpas por ter jogado toda a culpa no amigo. Scrap perdoa Frank e ele parte para o hospital. Lá, ele tem a última conversa com Meg. Os dois se despedem, mas antes, Frank finalmente conta para Meg o significado de Mukushi, que é minha querida, meu sangue. Dito isso, Frank desliga os aparelhos de Meg e aplica uma injeção, terminando assim com todo o sofrimento dela. Em seguida, Frank vai embora e nunca mais é visto, deixando a academia para Scrap. Um tempo depois, vemos que Frank volta para a lanchonete que ia com Meg para comer torta de limão, terminando assim o filme. E aí, gostaram do filme? Agora a pergunta que não quer calar. Frank agiu certo em acabar com o sofrimento de Meg? Deixe seu comentário que eu respondo todo mundo. Eu sou a V e nos vemos no próximo filme. Tchau! E se você quiser ajudar a manter o canal vivo, considere fazer parte do nosso clube e seja um membro aqui do canal.